Prefácio. Há momentos na vida em que tudo para. E não porque escolhemos. A dor chega, o corpo enfraquece, o futuro se turva e somos forçados a pausar. Nessas horas o silêncio grita e o coração parece buscar sentido em meio ao caos. Foi nesse lugar, entre a dor e a fé, que nasceu este livro. Quando a dor cura não é um manual, nem uma fórmula para evitar o sofrimento. É um testemunho construído na escuta, na oração e na observação dos pequenos milagres que acontecem quando permitimos que Deus entre nos lugares feridos da nossa história. Ao longo dessas páginas, você encontrará consolo, mas também confronto. Encontro com a luz, mas primeiro com a verdade. Este livro é dedicado a todos os que estão em tratamento, esperando uma resposta, enfrentando o invisível ou aprendendo a confiar no escuro. A cada um que escolheu permanecer mesmo sem entender, que, mesmo em lágrimas, continua a dizer: Senhor, eu confio. A minha oração é que, ao ler este livro, você também descubra. Há uma cura mais profunda do que a dos exames, uma paz que não depende do fim da tempestade e uma nova vida que pode nascer, mesmo quando tudo parecia perdido. Dedicatória. A todos os que atravessam a dor com fé, mesmo quando não veem o fim do caminho. Aos que continuam crendo mesmo entre lágrimas, aos que oram em silêncio mesmo sem força, aos que esperam, confiam e se levantam, um dia de cada vez. Este livro é para vocês. Agradecimento. Agradeço em primeiro lugar a Deus, que transforma dor em graça, silêncio em resposta e deserto em lugar de encontro. Tudo o que há de verdadeiro neste livro vem dele. Agradeço a minha família, que é abrigo, raiz e missão. Aos que estiveram comigo nos momentos difíceis, aos que rezaram, apoiaram e permaneceram. Aos amigos e leitores que me encorajaram a transformar minha dor em palavras e essas palavras em instrumento de consolo, meu carinho sincero. A cada pessoa que, mesmo sem saber, inspirou um trecho, uma frase, uma verdade silenciosa desta obra, meu profundo respeito. E a você que chegou até aqui. Obrigado por permitir que minhas palavras tocassem a sua história. Que Deus continue te sustentando e que um dia você também seja consolo para outros. A alma desperta quando percebe que não precisa mais fingir força. Quando entende que tudo bem não estar bem, que não há vergonha em ser frágil, em precisar de ajuda, em dobrar os joelhos e pedir por luz. A fraqueza, aos olhos do mundo, pode parecer derrota, mas aos olhos de Deus pode ser o início de uma grande vitória, porque é quando reconhecemos que não somos autossuficientes que abrimos espaço para que a graça nos sustente. Com o corpo parado, a alma começa a lembrar de coisas que havia esquecido, de orações antigas, de conversas com Deus que já não aconteciam, de sonhos que foram sendo sufocados, de afetos que deixaram de ser cultivados. Passamos a valorizar o que é simples e por isso mesmo precioso. Um café quente, um gesto de cuidado, um pôr do sol visto da janela, uma respiração sem dor. Pequenos milagres que antes eram ignorados na correria. Nesse processo, também começamos a ver com outros olhos a nós mesmos e os outros. Passamos a olhar com mais compaixão, com mais empatia. A doença nos iguala. Ela nos lembra que somos todos frágeis, todos humanos, todos precisando de amor. Ela quebra as armaduras, desfaz o orgulho e nos reconecta com a nossa essência mais pura, a de filhos e filhas que precisam ser cuidados, sustentados, acolhidos. E é nesse ponto que a cura começa. Não a cura física imediata, mas a cura do coração endurecido, da mente sobrecarregada, da alma esquecida. A cura que nos reconecta com a fé, com o propósito, com o amor. A cura que muda a forma como enxergamos tudo ao redor. A cura que nos faz agradecer pela vida, mesmo em meio à dor. Que nos ensina que viver é mais do que correr atrás. É estar presente, é amar de verdade, é confiar mesmo sem entender. Há quem diga que foi no leito de hospital que encontrou a fé, que foi no exame alterado que começou a rezar de novo, que foi na dor física que aprendeu o que é paz interior. E esses testemunhos não são exageros,
São frutos de um processo real, misterioso e profundamente espiritual. Porque há dores que nos aproximam do céu. Há doenças que nos curam por dentro antes mesmo de nos curar por fora. Há paradas forçadas que, no fim das contas, salvam a nossa vida. Talvez, se você estiver passando por esse tempo de pausa, não consiga ainda ver tudo isso. Talvez ainda esteja no meio do medo, da incerteza, da revolta. E está tudo bem. Deus também está aí. Ele não precisa que você entenda agora. Só que confie. Só que permita que, mesmo no escuro, sua alma se mantenha aberta, porque é na escuridão que a semente germina, e quando a alma desperta, uma nova vida começa a nascer, silenciosa, profunda, verdadeira. Talvez você pense que sua vida se tornou um terreno árido, mas Deus é aquele que colhe até onde não semeou. Ele é capaz de tirar frutos de onde ninguém mais esperava. Ele transforma luto em consolo, deserto em nascente e sofrimento em graça. Nada escapa aos seus olhos. Nada está fora do alcance de sua ação. Se você está lutando com algo no corpo, talvez esta mensagem tenha sido escrita para você. Porque enquanto você se preocupa com o que precisa ser curado por fora, Deus está cuidando da parte mais preciosa, a sua alma. Confie, Ele vê o que você não vê. Ele toca onde você nem sabia que precisava ser restaurado. Este livro é um convite para esse olhar. Um chamado à confiança mesmo na dor, porque a verdadeira cura começa por dentro. Capítulo 1. Quando o corpo para, a alma desperta. Vivemos em um tempo que exalta o movimento. O ritmo é acelerado, as agendas são apertadas, os olhos estão quase sempre ocupados com telas, compromissos ou prazos. A ideia de parar é muitas vezes confundida com fraqueza ou perda de tempo. Crescemos acreditando que só vale quem produz, quem resolve, quem faz. Nesse fluxo contínuo, sem perceber, deixamos de ouvir o que se passa dentro de nós. Vamos silenciando as perguntas essenciais, sufocando sentimentos, adiando confrontos internos. Até que de repente o corpo para, e com esse parar, tudo o que foi sendo ignorado vem à tona. Uma dor que persiste, um diagnóstico que abala, uma limitação física que obriga a rever os passos. Não é uma escolha, é uma imposição da realidade. A vida, que antes parecia sob controle, escapa pelas mãos. E algo que parecia tão certo, a força, a saúde, o amanhã, se torna incerto. Nesse momento, o chão some. Mas é justamente quando o chão desaparece que começamos a perceber o que realmente nos sustenta. A pausa forçada não é apenas física. Ela atinge camadas mais profundas. Mexe com a nossa identidade, com os nossos valores, com a forma como vemos a vida e a nós mesmos. E é aí que a alma começa a despertar. Começamos a fazer perguntas que nunca tínhamos tempo ou coragem de fazer. Por que eu estou vivendo assim? O que realmente importa para mim? Será que eu estava presente na minha própria vida ou só cumprindo tarefas? Onde está Deus nisso tudo? A dor rasga, mas também revela. Desmonta, mas abre espaço. Interrompe, mas pode dar início a algo novo. É nesse espaço de vulnerabilidade que Deus fala com mais força. Não porque Ele não estivesse falando antes, mas porque talvez agora é que finalmente estamos dispostos a escutar. E a escuta começa no silêncio da alma, quando não há mais defesas, quando não há mais pressa, quando tudo o que resta é o essencial, e o essencial muitas vezes é invisível aos olhos, mas profundamente sentido no coração. A alma desperta quando percebe que não precisa mais fingir força, quando entende que tudo bem não estar bem, que não há vergonha em ser frágil, em precisar de ajuda, em dobrar os joelhos e pedir por luz. A fraqueza, aos olhos do mundo, pode parecer derrota, mas aos olhos de Deus pode ser o início de uma grande vitória, porque é quando reconhecemos que não somos autossuficientes que abrimos espaço para que a graça nos sustente. Com o corpo parado, a alma começa a lembrar de coisas que havia esquecido, de orações antigas, de conversas com Deus que já não aconteciam, de sonhos que foram sendo sufocados,
de afetos que deixaram de ser cultivados. Passamos a valorizar o que é simples e por isso mesmo precioso. Um café quente, um gesto de cuidado, um pôr do sol visto da janela, uma respiração sem dor. Pequenos milagres que antes eram ignorados na correria. Nesse processo, também começamos a ver com outros olhos a nós mesmos e os outros. Passamos a olhar com mais compaixão, com mais empatia. A doença nos iguala. Ela nos lembra que somos todos frágeis, todos humanos, todos precisando de amor. Ela quebra as armaduras, desfaz o orgulho e nos reconecta com a nossa essência mais pura, a de filhos e filhas que precisam ser cuidados, sustentados, acolhidos. E é nesse ponto que a cura começa. Não a cura física imediata, mas a cura do coração endurecido, da mente sobrecarregada, da alma esquecida. A cura que nos reconecta com a fé, com o propósito, com o amor. A cura que muda a forma como enxergamos tudo ao redor. A cura que nos faz agradecer pela vida, mesmo em meio à dor. Que nos ensina que viver é mais do que correr atrás. É estar presente, é amar de verdade, é confiar mesmo sem entender. Há quem diga que foi no leito de hospital que encontrou a fé. Que foi no exame alterado que começou a rezar de novo. Que foi na dor física que aprendeu o que é paz interior. E esses testemunhos não são exageros, são frutos de um processo real, misterioso e profundamente espiritual. Porque há dores que nos aproximam do céu. Há doenças que nos curam por dentro antes mesmo de nos curar por fora. Há paradas forçadas que, no fim das contas, salvam a nossa vida. Talvez, se você estiver passando por esse tempo de pausa, não consiga ainda ver tudo isso. Talvez ainda esteja no meio do medo, da incerteza, da revolta. E está tudo bem. Deus também está aí. Ele não precisa que você entenda agora. Só que confie. Só que permita que, mesmo no escuro, sua alma se mantenha aberta, porque é na escuridão que a semente germina, e quando a alma desperta, uma nova vida começa a nascer, silenciosa, profunda, verdadeira. Capítulo 2. A oração que renasce na dor mais profunda. Há momentos em que as palavras não saem. O coração está pesado, os olhos cansados, a alma em silêncio. É como se tudo dentro estivesse tão confuso que nem conseguimos organizar um pensamento direito. Nesses dias, em que tudo parece escuro, incerto, suspenso, é que descobrimos um tipo de oração que não sabíamos fazer. Não é a oração decorada da infância, nem aquela que repetimos por hábito. É uma oração crua, sem forma, sem ensaio. Uma oração que não precisa de palavras, porque ela nasce das entranhas da dor. E ainda assim, é uma das mais verdadeiras que podemos fazer. Talvez seja esse o motivo pelo qual tantos dizem que foi na dor que aprenderam a rezar de verdade. Quando a vida ficou de ponta cabeça, quando não havia mais consolo nos planos, nem alívio no amanhã, quando a única certeza era o agora, e o agora doía. A dor tira o controle das mãos, e ao fazer isso, abre espaço para uma rendição, uma entrega que não é resignação vazia, mas uma confiança que brota como último recurso e, paradoxalmente, como início de algo novo. A oração que renasce nesses momentos é um reencontro com o essencial. Já não buscamos as palavras certas, mas buscamos a presença. Já não tentamos convencer Deus, mas nos lançamos nos braços dele. O que importa não é mais a resposta imediata, mas a certeza de que estamos sendo ouvidos. E esse ouvir não vem de fora, vem de dentro. É uma paz silenciosa, uma respiração profunda que, mesmo em meio à dor, faz brotar alívio. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez esteja vivendo agora. Deitado em uma cama de hospital, esperando um resultado, enfrentando um tratamento exaustivo, lidando com a angústia da espera. E ali, no meio do deserto, surge a oração que sustenta. Não porque muda a situação instantaneamente, mas porque muda quem você é diante dela. A oração verdadeira não nos tira do sofrimento como por mágica. Ela nos transforma no meio dele. É ali no silêncio da dor
que percebemos a diferença entre rezar para pedir e rezar para confiar. Quando tudo está indo bem, é comum que nossas orações sejam mais voltadas aos nossos desejos. Senhor, me ajuda nisso, me livra daquilo, realiza tal coisa. Mas, quando estamos feridos, frágeis, sem respostas, a oração muda de tom. Passamos a dizer: Senhor, me sustenta, não me deixe cair, fica comigo. E às vezes, nem dizemos nada. Só ficamos, só choramos, só entregamos o pouco que conseguimos oferecer. E é exatamente isso que Deus acolhe com amor. Ele não exige performance, ele não rejeita a oração que vem da dor. Ao contrário, perto está o Senhor dos corações quebrantados e salva os abatidos de espírito. Salmo 33, 19. É promessa, é realidade. Deus se inclina sobre quem está no chão, não para cobrar explicações, mas para segurar a mão e dizer: estou aqui, você não está só. A oração que nasce na dor também nos conecta com nossa humanidade. Nos recorda que não somos de ferro, que não temos todas as respostas, que precisamos uns dos outros e, sobretudo, que precisamos de Deus. Ela nos ensina a humildade de reconhecer que o que sustenta a alma não é o que temos, nem o que sabemos, mas em quem confiamos. E confiar, nesses momentos, é um ato heróico. Porque não se trata de confiar com base no que se vê, mas apesar do que se vê. É por isso que a oração feita na dor mais profunda tem um valor incomparável. Ela é feita sem garantias, sem segurança, sem controle. É a oração de quem se joga nos braços de Deus sem saber como será o amanhã. E justamente por isso, ela se torna um lugar de encontro, talvez o mais íntimo de todos. Porque ali não há máscaras, não há aparência. Só existe o coração nu diante do Criador. Com o tempo, percebemos que essa oração silenciosa, sem forma, sem forças, está transformando tudo. Ela não nos tira da dor, mas nos dá um novo olhar sobre ela. A oração que renasce no sofrimento não diz: por que comigo? Mas aprende a dizer: fica comigo, Senhor. E esse fica comigo é por si só um milagre. É o início de uma presença que preenche, que fortalece, que cura. Muitas vezes a cura começa aí, quando a oração volta a brotar da alma, quando no meio do caos escolhemos confiar, quando deixamos de tentar controlar e apenas permanecemos com Deus, na certeza de que Ele está conosco, mesmo quando não o sentimos, mesmo quando o silêncio parece mais alto que tudo. Se hoje você sente que sua oração é fraca, que suas palavras não alcançam, que o céu parece longe, saiba, Deus ouve até os silêncios. Ele entende o que você não consegue dizer, e Ele acolhe cada respiração como súplica, cada lágrima como intercessão. Você não precisa estar forte para orar, precisa apenas estar aberto, porque quando a alma reza, mesmo em pedaços, o céu escuta e responde, sempre responde, mesmo que não seja como imaginamos, sempre será como precisamos. Capítulo 3. Reencontros, perdões e reconciliações. Há dores que vêm do corpo, outras que moram na alma há tanto tempo que nem percebemos mais que estão ali. Feridas antigas, ressentimentos camuflados, palavras não ditas, vínculos rompidos. Vamos empurrando tudo isso para o fundo da memória, como se esconder bastasse para curar. Mas não basta. O que não é curado se transforma em peso, e quando o corpo adoece, é como se esse peso antigo finalmente pedisse para ser olhado. A doença nos obriga a parar, mas também nos obriga a encarar. De repente, aquele parente com quem não falamos há anos vem à mente. A amizade que foi perdida por orgulho começa a doer. A mágoa guardada ressurge. O coração que estava anestesiado pela correria da vida agora tem tempo para lembrar. E às vezes lembrar é o primeiro passo para perdoar. Em muitos casos, a reconciliação é a cura que Deus quer realizar primeiro. A enfermidade, por mais dura, abre uma brecha no coração, nos torna mais sensíveis, mais conscientes da brevidade da vida. Diante da fragilidade, aquilo que parecia importante deixa de ser.
E aquilo que negligenciamos por tanto tempo, como um abraço, uma conversa, um pedido de perdão, passa a ter peso de eternidade. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. E a dor tem esse dom. Ela revela o que, de fato, vale a pena. Quantas histórias são transformadas nesse tempo? Pais e filhos que não se falavam há anos se reencontram diante de um leito. Casamentos feridos recomeçam quando um dos dois se fragiliza. Amizades são restauradas, palavras são ditas, perdões são liberados. Não porque a dor por si só resolva tudo, mas porque ela nos lembra que o tempo é um dom e que algumas oportunidades não voltam. É curioso como muitas vezes esperamos que o outro dê o primeiro passo. Ficamos presos à ideia de que temos razão, que fomos injustiçados, que já fizemos o suficiente. E com isso, vamos acumulando silêncio, frieza, distância. Mas a doença muda nossa perspectiva. Ela nos convida a ser mais humildes. Nos mostra que, no final das contas, o que importa não é quem estava certo, mas quem está disposto a amar. E amar, muitas vezes, é dar o primeiro passo, mesmo que o outro ainda esteja longe. Perdoar não é fácil. Reconciliar-se pode parecer impossível, mas é no impossível que Deus age com mais força. Ele é especialista em restaurar vínculos, em curar laços rompidos, em fazer brotar amor onde só havia mágoa. E às vezes, tudo começa com uma oração simples. Senhor, me ajuda a perdoar. Porque o perdão verdadeiro não vem só da vontade humana. Ele é graça. E pedir essa graça já é um passo na direção da cura. É também importante lembrar que reconciliação não significa esquecer o que aconteceu, nem fingir que nada doeu. Significa escolher não alimentar mais a dor. É libertar-se da necessidade de vingança. É soltar o outro das mãos e entregá-lo nas mãos de Deus. Às vezes o outro nem está mais vivo. Mesmo assim podemos perdoar, podemos liberar nosso coração, podemos dizer, ainda que em oração, eu solto você, eu escolho a paz. Muitos não percebem, mas há doenças que são agravadas pelo peso da falta de perdão. O corpo fala o que a alma não consegue expressar. A raiva guardada, a culpa não resolvida, o ressentimento, tudo isso intoxica por dentro. A medicina já reconhece o impacto das emoções na saúde. Mas antes da ciência falar, a fé já ensinava, o perdão liberta, não apenas o outro, mas quem perdoa. Porque quem perdoa deixa de carregar o que não lhe cabe mais. E há outro tipo de reencontro que a doença favorece, o reencontro consigo mesmo, com partes de nós que foram abandonadas, com sonhos que foram enterrados, com sentimentos que não foram respeitados. Às vezes, a reconciliação mais urgente não é com alguém lá fora, mas com alguém aqui dentro. Com a nossa própria história, com nossos erros, com nossa humanidade. E nesse caminho, também precisamos aprender a nos perdoar. Deus quer curar por completo. Não apenas o corpo, mas também os relacionamentos. Ele sabe que a paz da alma passa pela restauração dos laços. E é por isso que tantas vezes permite que a dor nos conduza de volta à reconciliação. Não para nos punir, mas para nos libertar. Para que, mesmo em meio ao sofrimento, a vida possa florescer de novo, mais leve, mais inteira, mais verdadeira. Se há alguém que veio à sua mente enquanto você lia este capítulo, talvez seja o momento. Não precisa fazer tudo de uma vez. Pode começar com uma oração. Pode escrever uma carta, pode dar um passo. Às vezes Deus colhe onde não semeamos, e pode colher um reencontro onde só havia silêncio. Pode colher amor onde só havia mágoa. Pode colher cura onde só havia ferida. A reconciliação não apaga a dor do passado, mas abre um futuro diferente. E nesse futuro, a esperança tem espaço para crescer, porque onde há perdão, há paz, e onde há paz, o milagre já começou. Capítulo 4. A cura que não aparece nos exames. Nem toda cura pode ser medida, nem todo milagre se deixa captar por aparelhos. A medicina avança, os exames se tornam cada vez mais sofisticados, os laudos ganham precisão, mas há algo que escapa aos olhos técnicos,
A cura que acontece por dentro. Aquela que não muda os números, mas muda o modo de viver. Que não aparece nas imagens, mas transparece no olhar. Que não altera o corpo de imediato, mas transforma o espírito. E no fundo, essa cura silenciosa pode ser a mais essencial de todas. É natural que busquemos sinais visíveis de melhora. Quando o corpo adoece, tudo em nós deseja a recuperação física. E Deus sabe disso. Ele conhece a nossa fragilidade, o nosso limite, a nossa dor. Mas Ele também sabe o que não enxergamos, que há dores mais profundas do que as do corpo, que há curas mais urgentes do que as que esperamos, que há milagres que não se mostram em exames, mas se revelam em uma paz que ninguém consegue explicar. Essa paz que brota em meio ao caos é um sinal claro de que algo já foi tocado lá dentro. Às vezes, a pessoa ainda está em tratamento, ainda sente dor, ainda não tem diagnóstico definitivo. E mesmo assim, há serenidade em seu rosto, mansidão em sua fala, gratidão em seu jeito de viver. Isso não é fuga da realidade, é a realidade redimida. É o coração sendo curado antes mesmo que o corpo responda. É o espírito encontrando repouso mesmo em meio à tempestade. A cura invisível começa quando a alma se rende, quando se entrega, quando deixa de lutar contra tudo e contra todos e decide confiar, quando entende que há coisas que não podem ser forçadas, nem apressadas, nem controladas. É aí que o milagre sutil acontece. O medo começa a perder espaço. A ansiedade diminui. A necessidade de saber o amanhã já não consome tanto. O sofrimento ainda existe, mas já não domina. E isso é cura. Uma cura profunda. Uma cura que não passa pela carne, mas pela alma. Há quem ache que isso é ilusão, que é uma forma de resignação, de desistência. Mas quem vive essa experiência sabe. Trata-se de uma força nova, que vem de dentro e que não depende de circunstâncias. É a presença de Deus habitando o interior, sustentando, consolando, iluminando. E quando essa presença é reconhecida, tudo se reorganiza. As prioridades mudam. As relações ganham novo sentido. A fé amadurece. Talvez seja por isso que tantas pessoas, ao viverem uma enfermidade longa, passem a enxergar a vida com outros olhos. Elas descobrem beleza no simples, gratidão no cotidiano, valor nas pequenas coisas. Aprendem a amar sem pressa, a falar com mais verdade, a ouvir com mais atenção. Não é que deixem de sofrer, é que aprenderam a viver, mesmo com dor. E isso é cura, uma cura que a medicina não mede, mas que transforma tudo ao redor. Essa cura também se manifesta nos relacionamentos restaurados, nos perdões concedidos, nas reconciliações inesperadas. De repente, uma pessoa que sempre teve dificuldade de se abrir começa a falar com o coração. Alguém que guardava rancores antigos começa a liberar perdão. Famílias se unem, vínculos são refeitos. E tudo isso acontece, muitas vezes, no tempo da doença. Porque o sofrimento nos coloca diante do essencial. E o essencial, quase sempre, é invisível. Deus conhece o valor dessas curas escondidas. Ele vê aquilo que os laudos não mostram. Ele acolhe a fé silenciosa de quem reza sem respostas. Ele fortalece quem continua acreditando, mesmo sem sinais visíveis de melhora. E, aos poucos, essa fé vai se tornando mais forte do que a dor, mais real do que a dúvida, mais firme do que o medo. Não se trata de negar a realidade. Se trata de vê-la com outros olhos, de reconhecer que a saúde plena começa por dentro, que a alma pode estar em paz mesmo quando o corpo ainda luta, que a esperança pode florescer mesmo em terreno seco, e que muitas vezes a maior cura que recebemos é a capacidade de viver com amor e dignidade o tempo que temos, da forma como for. Se você está em tratamento, aguardando resultados, enfrentando limitações, não desanime. Observe as pequenas transformações que estão acontecendo aí dentro. Talvez você esteja se tornando mais paciente, mais compassivo, mais próximo de Deus. Talvez sua fé esteja se fortalecendo, seu coração esteja mais leve, sua visão mais clara. Isso é cura.
e essa cura ninguém pode tirar de você. A medicina tem seu papel, e é dom de Deus também. Mas há uma medicina da alma que só o céu pode ministrar. Ela age com delicadeza, cura com amor, restaura com verdade, e seu efeito é paz. Uma paz que ninguém entende, mas que sustenta. Uma paz que, ainda que não altere o diagnóstico, muda o destino da alma. Talvez, no fim de tudo, o verdadeiro milagre seja esse: descobrir que o céu começou a acontecer por dentro, mesmo quando a cura visível ainda não chegou. Porque para Deus, o mais urgente sempre será aquilo que é eterno. Capítulo 5. Fé durante o tratamento. Manter a fé quando tudo está bem é fácil, mas manter a fé quando o corpo dói, quando os dias se arrastam, quando o cansaço parece maior que as forças, isso é escolha, é decisão. É confiança que se renova todos os dias, mesmo sem garantias. No tempo do tratamento, a fé não é apenas um sentimento. Ela se torna uma âncora, algo que sustenta quando nada mais parece firme. O tratamento, seja ele qual for, exige entrega. Exige coragem para seguir mesmo sem saber como será o amanhã. Há dias em que o corpo responde melhor, e há outros em que tudo parece mais difícil. Há dias em que a esperança floresce, e outros em que o medo tenta invadir. E nesse vai e vem de emoções, a fé precisa ser mais que emoção. Precisa ser um posicionamento interior. Um sim silencioso a cada manhã dizendo: Senhor, eu confio, ainda estou aqui, ainda creio. E é nessa perseverança que algo precioso começa a acontecer. A alma, provada no fogo da dor, vai sendo purificada. Os olhos se tornam mais atentos, o coração mais sensível. Pequenos detalhes, que antes passavam despercebidos, ganham peso de milagre. Um alimento que desce bem, uma noite sem dor, um sorriso inesperado, uma oração que toca fundo. E, em meio a tudo isso, brota a gratidão. Não uma gratidão superficial, mas aquela que nasce de quem sabe que tudo poderia estar pior, mas não está. De quem reconhece que, mesmo com dor, há presentes escondidos no caminho. A gratidão é uma das formas mais poderosas de fortalecer a fé, porque ela muda o foco. Em vez de olhar para o que falta, passamos a olhar para o que abunda, para o que já temos, para o que permanece. Em vez de contar perdas, começamos a contar bênçãos. E isso não nega a realidade, ilumina, reorganiza, restaura o ânimo. Porque ninguém consegue seguir por muito tempo só olhando para a falta. Mas quando começamos a enxergar o que ainda temos, a fé, o amor, a presença de Deus, as pessoas que cuidam, os pequenos sinais de vida, algo se acende dentro da alma. Uma força que não é nossa, mas que nos sustenta. Essa mudança de olhar transforma o tratamento. Ele deixa de ser apenas um caminho de dor e passa a ser também um caminho de amadurecimento, de reconciliação, de cura interior, de aprendizado, de encontro com Deus. Porque, se estamos atentos, percebemos que Deus caminha conosco, na sala de espera, nos exames, nas madrugadas difíceis. E se o buscamos, ele se deixa encontrar. Às vezes em um versículo, às vezes em uma música, às vezes em um gesto de alguém que nem sabe o quanto nos ajudou. E há algo ainda mais profundo que a fé nos ensina nesse tempo: a unir a nossa dor à dor de Cristo. Não como resignação passiva, mas como participação no mistério do amor redentor. Jesus não veio para explicar o sofrimento, mas para assumi-lo. E ao assumir a cruz, ele nos mostrou que nenhuma dor é inútil quando é oferecida por amor. Quando em oração dizemos: Senhor, eu uno a minha dor à tua cruz, estamos dizendo que cremos em um sentido maior, que confiamos que nada se perde quando é entregue nas mãos de Deus. Essa união transforma a dor em oração, em intercessão, em oferta. Podemos oferecer nosso sofrimento por quem amamos, por quem está longe de Deus, por aqueles que não têm forças para rezar. É um mistério, mas é real. Deus colhe onde não semeou e faz frutificar onde parecia haver apenas terra seca. E quando nos unimos a Cristo, nossa dor ganha um valor eterno.
A fé durante o tratamento não é perfeita. Haverá dias de dúvida, de medo, de cansaço. Haverá momentos em que você se perguntará se está rezando certo, se Deus está ouvindo, se tudo isso faz sentido. E tudo bem. A fé não exige perfeição, exige perseverança. Deus não se impressiona com palavras bonitas, mas se comove com o coração sincero. E mesmo quando você achar que não está mais aguentando, Ele estará ali, segurando a sua mão, sustentando por dentro. Por isso continue. Mesmo nos dias difíceis, continue. Reze como puder. Agradeça pelo que conseguir. Ofereça o que estiver sentindo. Olhe para o que permanece. Lembre-se de que o tratamento pode atingir o corpo, mas a fé fortalece a alma. E quando a alma está firme, o medo perde força. A paz encontra espaço. E o milagre silencioso da confiança começa a florescer, mesmo antes da cura chegar. Capítulo 6. O medo que paralisa e a confiança que liberta. Poucas coisas têm tanto poder sobre o coração humano quanto o medo. Ele se instala silenciosamente, invade os pensamentos, altera o ritmo da respiração e, de repente, tudo parece incerto, instável, perigoso. O medo é natural e, em certa medida, necessário. Ele nos protege, nos alerta, nos faz cautelosos. Mas quando toma proporções maiores do que a fé, começa a paralisar. Nos impede de viver o presente, roubando a paz, mesmo quando ainda não há razão concreta para o desespero. Durante o tempo da doença, o medo se apresenta de muitas formas. Medo do diagnóstico, do tratamento, da dor, da morte, da rejeição, do abandono. Medo de não ser forte o suficiente. Medo de ser um peso. Medo de não voltar a ser quem era. E todos esses medos são legítimos, mas também podem ser ladrões silenciosos da nossa esperança. Se não forem entregues a Deus, eles crescem, e crescem de um jeito que nos faz esquecer de quem somos e de quem está conosco. A palavra nos diz com firmeza: não tenhais medo. É a frase que mais se repete na Escritura, não como ordem severa, mas como um chamado amoroso de um Pai que nos conhece. Deus sabe que o medo nos limita, que tira nossa clareza, que afasta nossa confiança. Ele não espera que sejamos inabaláveis, espera que sejamos íntimos. Porque quanto mais próximos dele estamos, menos espaço o medo encontra em nós. A confiança em Deus não elimina o medo automaticamente, mas o coloca em seu lugar. Dá a ele proporção. Ensina que ele não precisa nos governar. É preciso compreender que confiar não significa ter certeza de que tudo dará certo da forma como queremos. Confiar é saber que, aconteça o que acontecer, Deus está presente, que Ele continua cuidando mesmo quando não sentimos, que Ele continua conduzindo mesmo quando não entendemos. E essa certeza muda tudo. Quando o medo diz, e se não der certo? A confiança responde, se Deus está comigo, eu não estou perdido. Essa resposta pode não mudar a situação, mas muda completamente a forma como a enfrentamos. Muitas vezes, alimentamos o medo sem perceber. Focamos no pior cenário, nos cercamos de previsões negativas, permitimos que a ansiedade tome o lugar da oração. E pouco a pouco, vamos sendo dominados por um tipo de desconfiança interior, como se Deus não fosse capaz, como se estivéssemos sós. Mas não estamos. A cruz nos lembra disso. Cristo, mesmo inocente, passou pela dor e, no ápice da sua entrega, escolheu confiar no Pai, não porque a cruz fosse leve, mas porque o amor era maior que o medo. Unir a nossa dor à cruz de Cristo é também um ato de confiança. É dizer-me, Senhor, eu não entendo, mas entrego. Eu não vejo, mas permaneço. Eu não tenho forças, mas sei que Tu me sustentas. Essa oração não é fraqueza, é fé madura. Fé que sabe que Deus colhe onde não semeou, que age onde ninguém mais pode agir, que transforma até o medo em caminho de encontro. Essa confiança é construída aos poucos. Não se trata de uma emoção estável, mas de uma escolha diária. Escolher confiar é abrir mão do controle, é admitir que não sabemos o que virá, mas que já não caminhamos sozinhos,
É parar de tentar prever tudo e começar a viver um dia de cada vez. E nesse processo, vamos percebendo algo extraordinário. O medo vai perdendo força. A alma, antes ansiosa, vai se acalmando. O olhar se torna mais firme. A respiração, mais leve. O coração, mais entregue. Confiar também nos leva a agradecer. Porque, quando confiamos, conseguimos ver. Ver que, apesar da dor, ainda há cuidado. Ver que, apesar da espera, ainda há presença. Ver que, apesar das perdas, ainda há dons. A gratidão nos ensina a olhar para o que abunda, não para o que falta. A ver os gestos de amor, os sinais de Deus, os pequenos milagres de cada dia. E com isso, a fé se fortalece. Porque a confiança se alimenta daquilo que os olhos da alma são capazes de enxergar. Se o medo estiver te sufocando hoje, pare, respire, fale com Deus. Diga exatamente o que está sentindo. Não há oração mais poderosa do que aquela feita com verdade. E peça: Senhor, eu confio, mas aumenta a minha confiança. Essa simples frase já começa a romper as correntes do medo, porque Deus honra o coração que se entrega, mesmo tremendo. A confiança não é ausência de temor, é presença de amor. E o amor, como ensina a palavra, lança fora todo medo, porque quando confiamos em Deus, passamos a ver a vida com os olhos dele. E mesmo sem garantias humanas, encontramos segurança. Mesmo sem explicações, encontramos sentido. Mesmo sem cura visível, encontramos paz. E essa paz ninguém pode roubar, porque ela nasce de uma certeza que ultrapassa a lógica. Deus está comigo, e isso me basta. Capítulo 7. Inteiros mesmo doentes. Quando o espírito floresce. Há quem pense que estar doente é o mesmo que estar quebrado, como se a fragilidade do corpo significasse automaticamente a ruína da alma, como se a saúde física fosse a única medida de integridade. Mas há algo que escapa a esse raciocínio, algo que só se revela a quem passa pelo vale da dor com os olhos abertos. É possível estar fisicamente limitado e, ao mesmo tempo, espiritualmente inteiro. É possível florescer por dentro, mesmo quando o corpo ainda sangra por fora. Isso não é romantizar o sofrimento. É reconhecer que existe uma força que não depende do vigor físico. Uma força que nasce da alma conectada à fonte, que se renova na oração, se fortalece na esperança, se alimenta da fé. Muitas vezes, são nas pessoas mais machucadas que vemos a luz mais intensa. Porque essa luz não vem delas, vem de Deus que habita nelas. E Deus não precisa de corpos perfeitos para agir. Ele precisa de corações dispostos. Ser inteiro não é nunca cair. É saber quem nos levanta. Não é ter todas as respostas, é confiar mesmo sem entender. Não é viver sem dor, é permitir que a dor seja transformada em amor, em compaixão, em serviço. A alma que se une a Deus aprende a caminhar com dignidade mesmo na dor. Aprende a amar mesmo na espera. Aprende a sorrir mesmo entre lágrimas. E isso é inteireza, inteireza que o mundo não entende, mas que o céu reconhece. Ser inteiro não é nunca cair, é saber quem nos levanta. Não é ter todas as respostas, é confiar mesmo sem entender. Não é viver sem dor, é permitir que a dor seja transformada em amor, em compaixão, em serviço. A alma que se une a Deus aprende a caminhar com dignidade mesmo na dor. Aprende a amar mesmo na espera. Aprende a sorrir mesmo entre lágrimas. E isso é inteireza, inteireza que o mundo não entende, mas que o céu reconhece. Há pessoas que mesmo em tratamento irradiam paz, que mesmo enfrentando dias difíceis têm palavras de ânimo, que mesmo com o corpo enfraquecido são fortaleza para os que as rodeiam. Como explicar isso? Só há uma resposta: é Deus vivendo dentro. Não se trata de força própria nem de negação da realidade. Trata-se de uma entrega tão profunda que permite que a graça transborde. E essa graça não depende da condição física, ela depende da abertura do coração. O espírito floresce quando paramos de resistir e começamos a acolher.
quando deixamos de brigar com a realidade e escolhemos habitá-la com fé. Quando deixamos de perguntar apenas por quê e começamos a perguntar para quê. É aí que o sofrimento começa a ter sentido. E quando a dor encontra sentido, ela deixa de ser inútil. Passa a ser fecunda. Passa a gerar frutos que ninguém esperava. Deus age com liberdade nas almas que se abrem. E muitas vezes realiza ali dentro uma revolução silenciosa. Muda o olhar, cura o orgulho, acalma a ansiedade, reorganiza as prioridades, tira do centro o medo, a vaidade, o controle e coloca o amor. E quando o amor ocupa o centro, tudo se reconfigura. Passamos a enxergar as pessoas de outro jeito. Passamos a falar com mais gentileza. Passamos a viver com mais verdade. Esse florescimento interior não depende de datas nem de diagnósticos. Ele pode começar hoje, agora, com uma oração sincera, com um ato de gratidão, com um pedido de perdão, com uma escolha de olhar para o que permanece, não para o que se perdeu. Porque o espírito floresce quando deixamos de esperar que tudo esteja resolvido para enfim viver. E passamos a viver mesmo no meio do processo. E quando o espírito floresce, os frutos aparecem. Às vezes na paciência que antes faltava, outras na força que não sabíamos que tínhamos, na delicadeza de um gesto, na paz de uma escolha, no silêncio cheio de presença. E aos poucos, o ambiente ao redor também muda. Quem se aproxima sente algo diferente. Porque onde há Deus habitando o coração, há luz. E essa luz aquece, guia, consola. Você pode estar em tratamento, pode estar com limitações, pode ainda não ter recebido a cura que deseja, mas isso não significa que não possa ser inteiro, que não possa ser pleno, que não possa ser canal de vida, mesmo na dor. Deus não espera você estar completamente bem para agir. Ele age agora, hoje. Onde você está, do jeito que você está. Basta abrir o coração. Permita-se florescer mesmo em terreno difícil, porque há flores que só nascem no deserto, há frutos que só amadurecem na dor, e há luzes que só se acendem no escuro. Acredite, você pode estar doente, mas não está perdido. Pode estar fragilizado, mas ainda assim cheio de sentido. Pode estar limitado, mas infinitamente amado. E onde há amor, há inteireza. Capítulo 8. Quando a cura chega também no corpo. Há um tempo para cada coisa. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de adoecer. E tempo de ser curado. Ao longo da caminhada pela dor, aprendemos que a cura é muito mais do que a ausência da doença. É um reencontro com o sentido da vida. Uma nova forma de habitar o corpo, de estar no mundo, de se relacionar com Deus. Mas sim, há momentos em que a cura chega também ao corpo. E quando isso acontece, não é só o corpo que se levanta, é a vida inteira que recomeça. Essa cura, porém, quase nunca vem no tempo em que esperávamos. Ela chega no tempo da graça, quando o coração já não está mais correndo atrás da resposta, mas está aberto para receber o que Deus quiser dar. Quando a alma aprendeu a confiar, a agradecer, a viver com inteireza mesmo sem a garantia do amanhã. É como se após um processo de poda profunda, a árvore da vida florescesse de novo, agora mais firme, mais enraizada, mais plena. Há pessoas que só foram curadas no corpo depois de passarem por uma transformação radical por dentro. A ansiedade deu lugar à paz. A revolta se dissolveu em gratidão. A queixa constante foi sendo substituída por louvor. E quando o interior estava limpo, leve, entregue, o corpo respondeu. Lentamente, às vezes até de forma misteriosa, o organismo começou a recuperar a força. E não como um milagre espetaculoso, mas como um sinal de que a cura física também faz parte do cuidado de Deus, quando esse cuidado encontra espaço para agir por inteiro. Essa experiência é real, mas não pode ser forçada. Porque a cura verdadeira nunca é barganha, é dom. Não é conquista de quem tem fé suficiente, mas expressão de um amor que conhece a hora certa de agir. Deus cura como e quando quer. Mas Ele se alegra com corações que esperam nele, que seguem caminhando mesmo sem saber o desfecho,
que continuam orando mesmo sem ver sinais, porque a fé que persiste no escuro prepara o terreno para que a luz floresça. E quando a cura física chega, ela não é apenas uma notícia boa. Ela é um testemunho, um memorial vivo da fidelidade de Deus, um sinal de que o sofrimento não foi em vão, de que o tempo difícil gerou frutos, de que o deserto teve fim. Não significa que tudo se resolveu, que não haverá outras lutas, que a vida voltará exatamente como era antes, mas significa que algo novo começou, que a história foi tocada pela graça, que a dor, mesmo sem ter sido desejada, gerou vida. É importante lembrar que, em muitos casos, a cura física vem acompanhada de uma nova consciência sobre o corpo. A pessoa curada já não trata o corpo como antes, passa a respeitá-lo, a ouvi-lo, a cuidar dele como quem cuida de um templo, porque foi nele que Deus falou. Foi através dele que Deus chamou, purificou, ensinou. O corpo já não é visto como algo separado da alma, mas como parte do mistério da existência, como morada sagrada, como lugar onde a vida pulsa, onde o céu tocou a terra. Essa nova forma de viver transforma tudo. A rotina muda, as escolhas mudam, a fé ganha novas cores, e o coração, marcado pela experiência da dor e da restauração, se torna fonte de consolo para outros, porque quem já foi curado, por dentro e por fora, não consegue guardar isso só para si. A alegria de ver o corpo responder, de sentir-se bem novamente, de retomar o fôlego da vida, tudo isso se transforma em missão, em testemunho, em esperança compartilhada. A cura do corpo, quando vem, não apaga o que foi vivido, mas ilumina o caminho trilhado e revela que cada lágrima, cada oração, cada passo de fé valeu a pena. Porque Deus esteve presente o tempo todo, sustentando, cuidando, preparando e, no tempo certo, respondendo. Não com mágica, mas com amor. Não com pressa, mas com perfeição. Talvez você esteja lendo estas palavras ainda em tratamento. Talvez esteja esperando pela sua cura, ou, quem sabe, já a recebeu e se pergunta, por que eu? A resposta talvez não venha com exatidão, mas uma coisa é certa, Deus age com propósito, e se a cura chegou até você, ela carrega em si um chamado, um convite para viver diferente, para viver com mais presença, mais gratidão, mais serviço, porque quem passa pela dor e volta a andar, sabe o valor de cada passo. E se a cura ainda não veio, continue. Continue confiando, agradecendo, ofertando. Continue unindo sua dor à cruz de Cristo, que conhece cada detalhe do seu sofrimento. Continue olhando para o que permanece, porque mesmo quando o corpo ainda luta, o espírito pode florescer. E quando o espírito floresce, tudo se prepara para o milagre. A cura física é dom, é graça. É resposta que nasce no tempo do amor. E quando ela chega, nos lembra que Deus não se esqueceu de nós, que Ele ouviu, que Ele viu, que Ele cuidou e continua cuidando. Sempre. Até o fim. Capítulo 9. Consolo que transborda. Há dores que nos ensinam a escutar, outras a esperar. E há aquelas que nos ensinam a amar de forma diferente, mais profunda, mais generosa, mais consciente. Depois que a alma é atravessada por um sofrimento real, difícil e transformador, algo muda para sempre. A fé amadurece, o olhar se alarga, e o coração começa a perceber a dor dos outros de forma diferente. Aquilo que antes era invisível, agora salta aos olhos. Aquilo que passava despercebido, agora toca fundo. A dor, uma vez acolhida e curada, se torna fonte de consolo e começa a transbordar. É assim que a missão começa, quando o que antes parecia fim se revela recomeço, quando o que antes parecia perda se revela ganho, quando percebemos que aquilo que nos feriu agora nos capacita a cuidar, que as palavras que um dia nos sustentaram agora saem da nossa boca para sustentar alguém, que o abraço que um dia nos acolheu agora parte de nós para acolher outros. O consolo recebido não se encerra em nós, ele se expande, ele busca um destino e encontra sentido quando se transforma em serviço. A palavra nos revela essa verdade com simplicidade e poder.
É Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que também possamos confortar os que se acham em qualquer angústia com o consolo que nós mesmos recebemos de Deus. 2 Coríntios 1, 4. Essa é a dinâmica do reino. O que recebemos de Deus não é para ser guardado, mas repartido. E ao repartir, cresce, transborda, frutifica. Quem passou pela dor com Deus não sai do mesmo jeito. Sai mais humano, sai mais compassivo, sai mais disponível. E muitas vezes descobre que o sofrimento vivido foi o solo onde Deus plantou uma nova vocação: ser consolo para outros. Às vezes, isso se manifesta em gestos simples: uma visita, uma ligação, uma palavra, um silêncio acolhedor. Outras vezes floresce em ações maiores, em grupos de apoio, em novos caminhos profissionais, em projetos de cuidado, em ministérios de escuta, intercessão, presença. O mais importante, porém, não é o tamanho da ação, mas a disposição do coração. Quando escolhemos não desperdiçar o que vivemos, tudo ganha valor, até o tempo de dor, até as lágrimas, até as noites difíceis. Nada se perde quando é oferecido a Deus. E Ele, que transforma tudo, faz dessas experiências um rio de consolo que chega a lugares que talvez nunca alcançaríamos de outra forma. É possível que você ainda esteja em processo, que ainda esteja sendo curado por dentro ou por fora. E está tudo bem. Deus também age nesse tempo de espera. Mas comece a perceber, talvez Ele já esteja usando sua vida para tocar outras. Talvez aquele desabafo sincero com alguém tenha sido resposta de oração. Talvez aquele "estou rezando por você" tenha trazido alívio real. Talvez o simples fato de você continuar caminhando com fé já esteja despertando fé em alguém que observa em silêncio seu testemunho. Não subestime o que Deus pode fazer através da sua história, mesmo que ela ainda esteja sendo escrita, mesmo que ainda doa, mesmo que você se sinta pequeno. Justamente assim, Deus age com mais liberdade, porque a força dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E o consolo que vem dele não depende da nossa perfeição, depende da nossa entrega. Deixar o consolo transbordar é um ato de gratidão. É reconhecer que não chegamos até aqui sozinhos, que alguém orou por nós, que alguém segurou nossa mão, que Deus nos sustentou com delicadeza em momentos que ninguém viu. E agora, com o coração restaurado, temos a chance de ser resposta para a dor de outros. Não porque somos melhores, mas porque agora entendemos, sentimos, nos conectamos, sabemos o que é passar pelo vale e sabemos também o que é ser alcançado pela luz no meio da escuridão. Essa luz que um dia te encontrou pode agora brilhar através de você. Mesmo que ainda trêmule, mesmo que pareça pequena, ela tem poder, porque vem da experiência real de alguém que sofreu, confiou, permaneceu e foi curado. Capítulo 10. A vida que renasce depois da dor. Nenhuma história termina no momento da dor. A dor pode parecer ponto final, mas quando atravessada com fé, se revela apenas uma vírgula, uma pausa que prepara o renascimento. E esse renascimento não é um retorno ao que era antes, é um avanço para o que nunca tínhamos imaginado ser possível. A vida depois da dor não é a mesma, mas pode ser mais verdadeira, mais profunda, mais cheia de sentido. Quando o sofrimento é vivido com Deus, Ele não nos destrói, Ele nos molda. Ele revela quem somos, quem Deus é e o que realmente importa. E aos poucos, quando a tempestade começa a se afastar, quando o coração volta a respirar com leveza, percebemos que algo novo está nascendo. Uma nova forma de viver, uma nova forma de amar, um novo olhar sobre o tempo, as pessoas, as pequenas coisas. A vida que renasce depois da dor é mais sensível, porque sabe o valor de uma manhã sem sintomas, de um café quente tomado com calma, de um abraço que demorou para acontecer, de um simples "estou aqui", vindo de alguém que ficou. A alma aprende a enxergar beleza nos detalhes, aprende a não desperdiçar presença, aprende a ser grata, mesmo quando o dia não saiu como o esperado, porque agora sabe, o essencial não se compra, não se mede, não se acumula, se vive, se celebra, se agradece.
Essa nova vida também é mais leve, porque já não carrega tanto o peso do controle, já não precisa ter todas as respostas, já entendeu que confiar é melhor que insistir em prever o amanhã. Já sabe que a providência existe, que o cuidado de Deus é real, que a graça sustenta mesmo quando as forças humanas falham. E isso liberta da ansiedade, da culpa, da comparação, e faz florescer uma paz que não depende de circunstâncias, mas de fé. A nova vida também é mais generosa, porque entende que ninguém caminha sozinho, que todos carregam algo, e por isso aprende a olhar com mais compaixão, a ouvir com mais paciência, a perdoar com mais rapidez, a amar com mais verdade. Quem renasceu depois da dor não desperdiça tempo com o que não edifica. Sabe que a vida é breve, e por isso escolhe amar enquanto é tempo, perdoar enquanto há chance, e viver com propósito, com entrega, com coração inteiro. Não é que tudo seja perfeito depois. As dificuldades continuam existindo. O mundo continua o mesmo, mas algo dentro mudou. E essa mudança muda tudo. Porque agora a alma sabe que, mesmo no escuro, há esperança. Mesmo na perda, há presença. Mesmo na dor, há Deus. E isso basta. Isso sustenta. Isso renova. A vida que renasce depois da dor é em si um milagre. Um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Uma prova de que Ele não abandona, de que Ele transforma, de que Ele conduz. Talvez você ainda esteja no meio do processo. Talvez ainda não tenha visto esse renascimento acontecer, mas ele virá, aos poucos, em silêncio, como quem floresce sem fazer barulho, como quem acorda depois de um longo inverno e encontra o sol mais bonito do que lembrava. E quando esse novo tempo chegar, você vai entender. A dor não foi o fim. Foi o começo de uma vida mais livre, mais leve, mais cheia de fé. Porque agora você sabe, na alma, não só na teoria, que Deus esteve com você o tempo todo, que a dor te purificou, que a fé te sustentou, que o amor te curou. E você que caminhou por esse vale será para sempre um testemunho vivo de que é possível atravessar, de que é possível renascer, de que a última palavra nunca será da dor, mas da vida que Deus sustenta, da vida que Ele renova, da vida que, mesmo ferida, floresce. Conclusão quando a dor não é o fim. Agora que chegamos ao final desta caminhada, talvez seu coração esteja mais calmo. Talvez ainda esteja em luta. Talvez tenha chorado em alguns trechos ou sentido esperança reacender em outros. Qualquer que tenha sido sua experiência ao longo dessas páginas, uma coisa é certa. Se a dor te trouxe até aqui, Deus não te deixará neste ponto. Ele começou uma obra, e o que Ele começa, Ele sustenta, Ele conduz, Ele completa. Você não é o mesmo de quando começou a ler, porque a dor já te tinha transformado. E agora, com a luz da fé, essa transformação ganhou direção. Ganhou nome, cura. Cura da alma, cura do olhar, cura da forma de viver. Mesmo que o corpo ainda esteja em tratamento, mesmo que a resposta ainda não tenha vindo, algo em você já mudou. E essa mudança é sinal de que Deus está agindo, com suavidade, com profundidade, com amor. O que antes era apenas sofrimento, agora tem sentido. O que antes era escuridão, agora tem uma luz acesa. O que antes parecia fim, agora é recomeço. Porque você entendeu que a dor, quando oferecida, quando unida à cruz de Cristo, não destrói, santifica, purifica, redime, toca o céu. A vida continuará com seus desafios, suas alegrias, suas surpresas. Mas agora você tem algo dentro que ninguém pode tirar, uma certeza. A certeza de que Deus cuida, de que Ele está presente em cada detalhe, de que Ele vê o que ninguém vê e cura o que ninguém imagina que ainda precise ser restaurado. Por isso siga, continue confiando, continue caminhando com fé, continue olhando para o que permanece e não apenas para o que falta, continue transbordando consolo, partilhando esperança, sendo canal de luz onde for, porque o mundo precisa de gente como você,
que viveu a dor, mas não se deixou endurecer por ela, que enfrentou a noite, mas ainda escolhe ver o sol, que não espera ter tudo resolvido para amar, mas ama enquanto vive, e vive com sentido, com fé, com inteireza. A dor não teve a última palavra, porque a última palavra, em toda a história marcada por Deus, será sempre vida. Oração final: entrego e confio. Senhor, Tu conheces a minha história, as minhas lutas, os meus medos. Tu viste cada lágrima, cada noite difícil, cada silêncio carregado de dor. E mesmo quando eu não percebia, Tu estavas comigo. Hoje, diante de Ti, eu me entrego, com tudo o que sou, com tudo o que sinto, com tudo o que ainda espero. Cura, Senhor, o que em mim ainda precisa ser curado. Restaura o que foi quebrado. Fortalece o que está frágil e sopra Tua paz sobre mim. Ensina-me a confiar mesmo sem ver, a agradecer mesmo nos dias difíceis, a amar mesmo no cansaço, a unir minha dor à Tua cruz e a viver com a certeza de que nada é em vão quando vivido contigo. Amém. Obrigado por ter ficado conosco até aqui. Se este audiobook tocou seu coração, compartilhe com alguém que também esteja passando por um tempo de dor. Você pode ser instrumento de esperança na vida de outra pessoa. Inscreva-se no nosso canal e tenha acesso a mais conteúdos de fé e inspiração. Nosso canal é uma comunidade de fé em que rezamos uns pelos outros. Aqui, ninguém caminha sozinho. Que Deus te abençoe e te fortaleça em cada passo da sua jornada.